Hoje vamos reagir às doses utilizadas pelo William Martins, atleta profissional da categoria Open, categoria pesada. Então, assim, logo de cara eu te digo, cara, isso aqui é algo que é outro nível. A ideia aqui não é fazer apologia ao uso de esteroides, mas conversar sobre o que um atleta profissional utiliza para entender melhor, falar alguns pontos positivos e negativos, os potenciais impactos para a saúde. Logicamente que você não é um atleta profissional, você não deve estar utilizando esse tipo de medicamentos, muito menos nessas doses. E eu contraindico totalmente você querer copiar qualquer tipo de coisa aqui. Tudo aqui vem a título de informação. E logicamente, como a gente fala aqui de forma aberta e científica, né? Eu não vou ficar com mimimi, não vou ficar com blá blá blá, eu vou tentar trazer realmente coisas de qualidade para agregar na tua vida. E lógico, sempre que tiver algum tema desse assunto que envolve o meio fitness, coisas polêmicas ou não, eu quero que você deixe sempre nos comentários e coloque ali a sugestão para que eu vá avaliar e possa trazer um conteúdo que vai ajudar não só você, como muitas outras pessoas. A ideia aqui é trazer com responsabilidade e transparência aquilo que realmente tem fundamento e evitar que você faça muita besteira, principalmente com informações inadequadas, tá bom? Então vamos começar aqui, lembrando de sempre deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade, tá certo? Vamos lá. É um podcast, inclusive, onde o William Martins comentou as suas doses, foi o Monstercast, no caso, e eu vou deixar aqui o link para você conseguir assistir o vídeo na íntegra, tá certo? Renan de texto. Quanto você acha que estava texto, bebezinho? Uma coisa só para contextualizar, o William Martins é um atleta open, ele é bem pesado, tá certo? E o William Martins está agora com o coach Chad Nichols, tá certo? Muitas pessoas chamam de coach da morte, porque é um tipo de coach que acaba sendo mão pesada e ele acaba entrando com muitos medicamentos para os seus atletas, tá bom? E veja que é um contexto totalmente diferente do indivíduo que usa algo com acompanhamento médico, que está realmente se preocupando com a saúde. Ele aqui quer o primeiro lugar, ele quer ser campeão, ele é um atleta profissional, ele vive disso, tá? Então ele acaba colocando a sua saúde em segundo plano para conseguir ter mais performance. No caso, a performance dentro do fisiculturismo vem com muscularidade, beleza? Vamos deixar isso bem claro. Ah, um graminha. É o Shed, né? É um graminha. 600 mg. É, mas só dessa três, tem três outra vezes por texto. semana. Ah, tá. É um e meio. No caso aqui, só de testosterona, gente, ele tá usando 600 miligramas 3 vezes por semana. Ele tá usando 1,8 grama de testosterona, que é um esteroide bem anabólico, tá? Vamos botar aqui no 1,5 para a gente não perder muito tempo. Mas assim, é um esteroide bem anabólico. A gente sabe que é uma dose que para a maioria das pessoas iria ser gigantesca, iria causar muitos efeitos colaterais androgênicos, estrogênicos, em relação à saúde cardiovascular. Então, assim, quando a gente tem estudo científico em anantato de testosterona, a gente tem estudos até quanto? Até 600 miligramas por semana, mostrando até um ganho razoável de massa muscular, inclusive em jovens saudáveis, tá? Então, é um medicamento potente, capaz de promover ganhos musculares expressivos, mas de estudo científico nós temos de até 600 miligramas por semana. Ele está usando 3 vezes essa dose só da testosterona, tá bom? Ele está usando outras coisas também. Lembrando também, gente, que o Erantato no Brasil só é vendido no mercado paralelo. No Brasil, nós temos uma alternativa ao Erantato, que é o Cipionato, tem características farmacológicas muito semelhantes e são medicamentos intercambiáveis. Então, quem usa Erantato pode usar Cipionato. Inclusive, eu tenho um vídeo no canal, né? Se você ainda não viu, vale a pena conferir, fazendo essa comparação entre Anantato, Cipionato e Durateston, tá bom? Eu cheguei mais perto. Não, 600 3 vezes na semana? Cheguei mais perto. 1 grama 800? É, 800. Eu achei que era 1,5 no mínimo. Você vê que até o Superman o cara tá assustado, né? E realmente é uma dose bem alta, gente. É uma dose bem alta. Vamos aumentar aqui o volume. Pô, mano, agora eu tenho que concordar. Você curtiu, bebezinho? 1 grama 800 de texto, viado. Tomar no cu. É difícil o vizinho gostar. É? Você tá bebezinho? Caralho, bebezinho. Não, é que um tempo atrás você ia falar assim, caralho, agora eu gostei. Você ficou com medo? Não, Eu tô vendo você recuando. Não, vai te chavando isso aí, mano. Você é louco, viado. Não é mais o mesmo, bebezinho. Meu Deus do céu. O Luciano lá e o Deram uma aula, né? Luciano Alexandre, né? Não, me dá mais Claro, gina, só cara. de... Você é louco, mano. Caramba, velho. É porque realmente é uma dose bem alta, gente. Até essa galera que já usa muita coisa acha bem alta. Só de texto ser essa dose é um negócio absurdo. Quer dizer que todo atleta profissional faz esse tipo de estratégia? Não, gente. Não. Isso aí é o coach dele. Inclusive, né? Uma coisa é o cara que é o coach X, outra coisa é o cara coach Y. Cada um tem sua estratégia, tanto de treino, quanto de nutrição, quanto nessa parte de ergogênicos. Eu não vou entrar no mérito, né, de coach deve ou não prescrever. Eu sou a favor de coach não prescrever, mas a gente tá falando de atleta profissional. Agora, por exemplo, imagina aí uma pessoa que
tá querendo só ficar mais forte. Imagina, o cara vai atrás do coach, o cara é mão pesada, não quer tora o pau de esteroide nesse indivíduo. Será que vai ter fundamento? Não tem sentido, cara. Ainda mais medicamento paralelo, cara. E eu vejo, né, muita gente indo pra esse lado. Porque, cara, muitas vezes coach é basicamente uma informação ali que alguns têm, que tem sentido, outros têm informações que repetem, replicam porque deu certo com alguém, e aí não tem muita ciência por trás, né? É um negócio meio complicado. Nossa, 1,8 gramas de nantato de texto, mas com certeza tem mais texto. É o primeiro única item. texto, né? Deve ter mais texto que É isso. o primeiro item. Ah, o vizinho já fez pior. Ah, já fiz pior, mano. Mas assim, hoje na minha pegada, eu não faria nem fuder. É porque no caso do Superman, ele já passou por processo de avaliação de saúde e, pelo que eu me lembro aqui, ele teve problema com o coração, né? É uma coisa que é bem comum, até o indivíduo perceber algum grau de insuficiência cardíaca, eu não sei exatamente qual é o grau que ele teve, mas isso fez ele frear, né? Isso é muito comum, às vezes o indivíduo ele tem um problema de saúde, e isso faz com que ele freie. Agora, tem pessoas que, por exemplo, o cara sendo um atleta profissional, não pode frear porque se frear, acabou a carreira, e aí o cara posterga, né, a utilização de forma exacerbada, e isso eventualmente pode levá-lo ao óbito, né, o que aconteceu com o Dallas, por exemplo, né, infelizmente foi um caso fatal de uma pessoa que morreu muito jovem. Então às vezes a gente tem que dar uma pisada no freio, né, porque a gente tem que entender que a nossa saúde é nosso maior bem, tá, e no caso do Superman aqui não é um atleta competitivo, é um cara que quer ficar forte, é forte pra caramba, mas ele não vive disso, né, e diferente do Williams Martins, né, que às vezes ele vai precisar acelerar muito mais porque ele vive disso. Nem fuder, né? De novo, galera, um cara que vai pro Olímpia, tá? É outro. E pesa 150 quilos, né? Detalhe. Aí o cabo com 70 quilos quer copiar isso daí. E já vi gente com 70 quilos querendo usar mais de 1 grama de texto, pra você ter ideia. Pois é, comenta aqui embaixo a loucura que você já viu alguém fazendo. Já foram muitas que eu já vi. E eu tenho certeza que eu vou ver muitas ainda outras. E é por isso que eu trago esse tipo de conteúdo, gente, pra desmistificar coisas, pra tentar trazer uma informação de forma aberta. A gente sabe que médicos, de forma geral, não falam sobre esse tipo de assunto de forma aberta com o público geral, né? Acaba falando só entre médicos. Mas eu me sinto na responsabilidade de trazer isso daqui, né? Porque eu não faço apologia, eu não faço demonização. Eu trago informação de qualidade. Minha ideia é essa, certo? E eu passo isso pros médicos que são meus alunos no Guia do Anabolismo Consciente, meu curso. Vou deixar aqui, inclusive, aqui na descrição, o link para o meu curso. Mas, assim, a pegada que eu quero é que médicos se posicionem cada vez mais sobre esse assunto. Porque o médico é o detentor de conhecimento dentro da área de saúde, né? Médica, que envolve esteroides, que envolve hormônios. A gente tem outros profissionais da saúde, mas, por exemplo, nutrição, vai falar de nutrição, vai falar de dieta, educador físico, de alimentação. Quem deve falar de hormônios de forma de forma a ter mais propriedade e domínio é o médico. Só que, infelizmente, grande parte dos médicos não está preparado para lidar com esse tipo de público, né? Nem de forma básica. E muitos médicos têm posturas, assim, absurdas, né? De chamar o cara de bombado, de cabeça oca, afastando do acompanhamento médico e levando cada vez mais ao mercado clandestino, ao uso por conta própria, né? Então a gente tem que ter essa noção. Vamos lá, o que mais? Depois. Tá. Renantato de trembolona. Meu Deus, nossa. Rapaz, o cara tá usando também anantato de trembolona. Trembolona é um esteroide que a gente só tem estudos em animais, não tem estudos em seres humanos. É um esteroide extremamente potente, tá certo? A gente não tem estudos em seres humanos, mas na prática a gente vê que é um esteroide que tem bom efeito anabólico. Ele também tem algum efeito lipolítico importante, por isso que é muito utilizado na fase de cut, né, de perda de gordura. Só que é um esteroide que mexe muito com a cabeça, tá? Nós temos os ésteres mais conhecidos, que é o acetato e o enantato. O enantato é um éster mais longo de trembolona. Isso faz com que ele perdure mais tempo no organismo. O acetato você aplica com mais frequência e ele dura menos tempo no organismo. A preferência das pessoas é pelo acetato. Por quê? Porque o acetato, como ele sai rápido do organismo, a partir do momento que o indivíduo começa a ter muitos efeitos colaterais, ele suspende e sai logo. O enantato não, ele vai ficar mais tempo no organismo. E aí é o que muita gente relata de ter em relação a efeitos colaterais. E principalmente também por empilhamento de dose. Ele vai ficar mais tempo no organismo, então uma dose que você aplicou há mais tempo vai se empilhar com essa dose que você aplicou agora. E aí fica um negócio que vai cada vez se empilhando e gerando mais efeitos colaterais. Qual é o efeito colateral principal que a gente tem medo em relação à trembolona? Não é saúde cardiovascular, né? Que a gente sabe que a trembolona afeta gravemente a saúde cardiovascular, mas é principalmente alterações neuropsiquiátricas. Então tem pessoas que têm muitos problemas psiquiátricos com a trembolona, fica realmente maluco, fica agressivo, fica assim, outra pessoa. Tem indivíduos que relatam que terminaram relacionamentos, não conseguiam conviver mais com amigos e parentes. É um negócio bem pesado para muitos indivíduos, tá? Pancada. Inclusive eu tenho um vídeo falando Fábio Giga e trembolona, né? Depois você vai conferir, mas assiste até o final esse aqui.
300 mg, 3 vezes na semana. Só aí tem 600. Quase 1 grama de trembolona, gente. Pesado. Mano, ele não bateu a nave, não? Como 3.600? 1.800 mais 900. Ah, o Enatato não é... É 900 de trem, 900 de trembo. Ah, não, beleza, pensei que fosse 600 o tempo. Não, então, aí deixa eu falar agora que você falou. É porque Quando o ML... eu recebi esse dizer- protocolo, eu fiz as contas, quando eu olhei aqui, tipo assim, não sei por que eu viajei, eu somei todas as drogas 600 mg, 3 vezes por semana. Eu falei, meu Deus, cara. Eu pensei que Se fosse todas as drogas 600 mg 3 vezes por semana, aí era essa lapada, viu? 300 mg 3 vezes por semana de trembolona já é um negócio absurdo, gente. Já é um negócio absurdo. Que é um atleta open profissional, mas não copie isso, pelo amor de Deus. lembrar isso. Não, antes de eu começar, eu falei, pô, daí na minha conta tiraram 6 gramas e 600. Eu falei, meu Deus, cara. Eu falei, cara, como é que eu vou falar pro cara? Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu brisando assim, né? Eu falei, cara, não tem como, velho, não vou fazer. Eu falei, não, vou fazer, se foda. Eu conversando comigo mesmo, né? Daí passava até, eu falei assim, não, acho que não vou fazer, cara. Eu vou falar pra ele que Não dá, eu vou usar menos. Eu falei assim, não vou falar. Acho que eu só vou usar menos por conta. Aí fiquei assim, daí quando eu fui somar, que ele chegou, ele manda sempre um pouco antes, pra você se organizar com as drogas e tudo. Aí quando chegou na hora de fazer, que eu fui somar, eu falei, caralho, somei tudo errado. Ah, nem tô com medo de fazer isso aqui. Caralho. Mano, 900mg de Enatato de trembo. E quando a carreta bateu? Não bateu, caralho. Que carreta? Não, cabeça. Não, mano, com comida eu não fico louco com trembo. Tem pessoas que têm mais sensibilidade e tem pessoas que têm menos. Sempre a gente fala de efeitos colaterais, a gente tá falando de dose, tempo de uso e suscetibilidade individual. Suscetibilidade individual é a tendência que o indivíduo tem para ter aquele efeito colateral, tá? E aí, gente, quando a gente tá falando de fisiculturismo, a gente tá falando geralmente de caras que não só têm uma genética absurda para responder com esteroides do ponto de vista anabólico, como muitas vezes tem uma genética também muito absurda para não ter tantos efeitos colaterais, né? Claro que vai ter mais ou menos dependendo do local, né? Porque o esteroide ele vai ter uma série de efeitos. Tem pessoas que não tem um, mas tem outro. Então, por exemplo, no caso aqui, o William Martins ele é muito tolerante a trembolona. É uma dose que a maioria das pessoas vai ficar quase que pirada, né? Ia ficar assim, tendo crise de pânico direto. Ele, a princípio, diz que não tem problema, né? Então, é aquela coisa. Então, o atleta também é selecionado pela capacidade que ele tem de aguentar efeitos colaterais. Fica mal, velho. Não tem como você ficar normal com 900mg de Enatato. Enantato é um trembo que deixa o cara ainda mais na bad ainda, velho. O acetato sai rápido, mas o Enantato, irmão. Mas ele tem que ver acumula, o cara. histórico, né? Você é louco. Com o Manu usei 2 anos de trembo seguido. Nossa. Rapaz, o cara... tem outra coisa, ele acabou que usou tanta trembolona que ele talvez nem saiba, né, como é que é ele sem trembolona, né? É um negócio que é complicado. E assim, gente, quando a gente tá falando de saúde cardiovascular, trembolona, quando a gente vai falar de longo prazo, é algo complicado, tá? A gente vê muitos atletas, ou amadores, né, principalmente procurando cardiologistas esportivos, e eu tenho contato com cardiologistas esportivos, e eles falam que quem usou trembolona tende a ter mais problema cardiovascular. Claro que a gente não tem como isolar todas as variáveis, né, mas a princípio é um esteroide que agride demais o coração. Tem que passar pelo Manu primeiro, pessoal. Inclusive, mesmo sendo injetável, é um dos esteroides que aumenta mais o LDL, que é o colesterol ruim. Geralmente os injetáveis, como testosterona, não mexem no colesterol ruim. Faz somente diminuir o colesterol bom, que é o HDL. Pode puxar Você não lembra fazer que escola. Você não lembra que o William falou que nem percebia que ele tinha os trembos virou natural? Nossa. Eu não percebi que eu tava depressão, assim. Então, você era no estado normal, né? Mano, eu já dou PT se eu tomar 400mg de Enatato de trembo, mano. Cara, 900 é Ó, foda. estamos em 2.700 ainda, vizinho. 2,7 tá light. Tem uma cota ainda pra bater o macro. Isso. Ainda não vai bater os macros dele. Aí a próxima droga é NPP, 300, 3 vezes por semana. Então ele tá usando Enantato, 1.800 por semana, Trembo 900 por semana, NPP 303 vezes por semana, que é 900 por semana, né? NPP é fenilpropionato de nandrolona, tá certo? Qual é a formulação mais clássica de nandrolona que a gente tem? Decanoato de nandrolona, que é a famosa decadurabolin, né? Mas a gente também tem NPP. NPP só é vendido no mercado paralelo, tá certo? Onde a gente sabe que a gente vai ter uma meia-vida menor e uma necessidade de aplicação mais frequente. A Deca vai ter uma aplicação que você não precisa de tanta frequência porque ela tem uma meia-vida mais longa, tá certo? Já NPP não, tá? Então por isso que ele faz aqui a aplicação 3 vezes por semana, tá bom? No caso das drogas que ele utiliza, gente, ele acaba tendo que aplicar mais vezes por semana porque ele utiliza muito volume de medicamento. A princípio, por exemplo, ele poderia usar o Enantato uma vez por semana. A meia-vida dele permite isso. Porém, né, pelo volume de óleo que ele vai injetar, às vezes fica um negócio inviável, tá certo? Porque ele vai nem ter ponto de aplicação que vai aguentar tanto volume de uma vez. E aí fica mais cômodo fazer esse fracionamento, tá bom? 900. 3.600. Que é light, no NPP, né? NPP é tranquilinho, né? NPP só. NPP ou não, uma colher de chá pro cheiro. E daí então é isso, cara, porque a próxima droga é oral não conta. Não, mas pode falar.
Não, peraí, isso aí é o que ele tá usando só de esteroide injetável. Ele ainda tem os esteroides orais. Então, assim, é uma carga androgênica gigantesca. Gente, é um negócio assim que é totalmente fora da curva, né? Você não vê um ciclo de uma pessoa normal fazendo isso daqui. Isso daqui é coisa de um atleta de 150 quilos e tem atletas pesados também que nem usam tanta coisa. Então já era, só 3.600. Não, beleza, então tem mais. Ele falou que é 6,600, tem mais 3 gramas de oral. Não, ele Não, calculou não. errado. Ele Então, calculou quando errado. eu calculei errado, que ele manda em inglês, eu sei lá, fui fazendo as contas assim, Nossa, porque ele manda de madrugada, eu acordei, Ansioso, fiquei já. ansioso, eu comecei a somar, né, já nem dormi aquela noite, né, que eu fiquei comendo. Fudeu. Aí quando eu fui fazer, Fudeu, eu assim, nem com o fiz diabo. as contas certas. Deixa de alma pro diabo. Passa com um cara desse, vai ter que já Tem que ter deixar o disposição, amigo. testamento em dia. Não, tem que ter disposição. Porque, porra, mano, se eu morrer, vai dar mal merda, os caras vão ficar lá no inventário, sabe? Não, mas já deixa tudo. Esse aí é tipo da coisa. Você faz sabendo que tem chance de ir pra depois, né, da vida. De boa, de chavado, pra cada parente, entendeu? E oral. Oral 100 mg de Oxan. Vixe Maria, 100mg de oxandrolona ainda. Então, mais 700mg por semana. Dose bem alta de oxandrolona, né? Mas para um atleta pesadão, poderia até ser uma opção, né? Estudo científico a gente tem no máximo com 80mg por dia, né? No caso aqui ele usa 100 por dia, quer dizer, no caso seria os 700 por semana. Dia. Light. 700 menos que o Fabinho. Aí, ó. A galera comenta dessa treta aí, inclusive tem um vídeo aqui do canal sobre, acho que o nome é TikToker, expõe Júlio Balestrin, né? O cara tava usando 150mg de oxandrolona por dia. Teve um problema ali hepático, inclusive é um vídeo que eu indico que você assista, né? Tem muita coisa, informação bacana, não é simplesmente falando fofoca. Eu não ia falar nada, né? Inclusive, não se esquece de deixar seu like e se inscrever, que isso aqui você não vê em todo o canal, não. Pode ter certeza, viu? O Shed passando. O Shed passando menos. Shed de mão leve, caralho. Caralho, ele tá tomando menos que o Fabinho. Menos que o Fabinho. Quando eu vi aquilo, eu falei, porra, só um bosta, velho. Eu vou aumentar, tô tomando ainda. Vou dobrar. Não, foi o Ed, hein? O pessoal, foi o Galera é mala, né? Engraçado, velho. Ed, ó. De beicinho ao santo. E um aromazinho, que é o Exemestano, por dia. 25. Então daí o aroma... Ele tá usando um inibidor de aromatase, né? O que ele tem aí que aromatiza, né? Ele tá usando testosterona, deca, trembolona e oxandrolona. Oxandrolona não aromatiza, trembolona não aromatiza, deca também não. Ela pode agir em receptor estrogênico de maneira indireta, mas não aromatiza a princípio. É a testosterona nantato que aromatiza. Cara, é o seguinte, né? Quando é que a gente vai usar o inibidor de aromatase? A gente vai usar quando a gente tiver uma desproporção entre androgênios e estrogênios. Algumas pessoas utilizam de forma profilática, como assim? Para prevenir efeitos colaterais estrogênicos. Ou para tentar, sei lá, ter algum efeito da supressão estrogênica. Não tem efeito benéfico nenhum suprimir o estrogênio de forma desnecessária, tá bom? Geralmente é algo totalmente sem fundamento, tá? É uma coisa que algumas pessoas fazem, né? E alguns coaches utilizam, mas não tem nenhuma base científica. A gente vai inibir o estradiol quando houver necessidade. Por quê? Imagina que eu suprimo o estradiol de forma desnecessária. O que é que eu vou aumentar? Vou aumentar o risco cardiovascular, vou aumentar o risco neurológico, né? O estradiol ele é neuroprotetor. A gente vai diminuir a libido, a saúde articular e favorece o quê? As lesões articulares. Então, assim, não é algo que vale a pena, tá bom? Eu acho muito mais interessante utilizar o medicamento realmente se houver necessidade e deixar o corpo agir como ele deve ser, tá bom? Mas cada um tem suas estratégias. Como eu falei, muitas dessas estratégias que são feitas no meio underground não tem nenhuma base científica muito sólida, né? É basicamente o cara copiando o que já deu certo com outro atleta sem saber exatamente o motivo. E aí eles vão reproduzindo isso daí e cria o protocolo base do que eles acreditam que funciona. Mas na prática a gente tem que sempre prezar pela ciência e tentar trazer saúde para esse paciente, né? No caso, o coach às vezes não está pensando nisso. Eu, como médico, estou sempre pensando nisso e eu recebo muitos atletas que vêm com sequelas de saúde mais graves que eu preciso tentar contornar. Consigo reverter 100% tudo? Nem sempre, mas eu consigo tratar e amenizar diversos efeitos colaterais, por isso que o médico é tão importante dentro desse cenário. Mesmo que o cara tenha um coach, é importante que tenha um médico para cuidar da saúde, tá bom? Você viu aqui um atleta pesado utiliza, tá certo? Mas você também pode ter uma base do que alguma figura da mídia que a atleta também está utilizando. Eu fiz um vídeo reagindo ao que o Renato Cariani está utilizando atualmente e provavelmente você vai se impressionar com a quantidade.